Polícia não descarta feminicídio. Olhem só os detalhes. As autoridades investigam supostas ameaças recebidas pela jovem por meio de mensagens de áudio do WhatsApp enviadas por um ex-companheiro. E olha só o detalhe aqui. Uma das filhas da deputada federal Flor de Lis, Gabriela dos Santos Souza, de 25 anos, foi encontrada sem vida em São Gonçalo, Rio de Janeiro, na noite da última quinta-feira, 22 de janeiro. Segundo declarações de óbito, lá do Instituto Médico Legal de Tribobó, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória. Porém, investigações complementares serão realizadas para definir a causa da morte. Gabriela chegou a ser socorrida na unidade de pronto atendimento UPA, lá do seu bairro, porém não resistiu. O caso foi registrado pela 74ª DP do Rio e transferido para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. E vale ressaltar, não está escrito aqui, mas é a mesma unidade, a mesma delegacia que vai trabalhar juntamente com quem? A juíza Nearis, que foi justamente a juíza que acompanhou o caso Flor de Lis, então está lá dentro da comarca dela. Bom, agora vamos lá, os detalhes. Estamos vendo aí uma das filhas de Flor de Lis que perdeu sua vida. Permanecem muitos mistérios ainda. E a pergunta que não quer calar em tudo isso: será que foi feminicídio? E aí? Vamos começar pelo Edson, em seguida, Evandro. Olha, Carpano, os irmãos que estão nos assistindo, sim, existe uma possibilidade, sim, de ser feminicídio, né, como relatado aí pela polícia, pelas investigações de conversas no WhatsApp. Apesar que não vazaram ainda essas conversas, procurei em todas as redes sociais e não encontrei. Mas são pistas que a justiça deve sim investigar. A causa da morte já foi constatado aí, né, que é uma parada cardiorrespiratória súbita, né? E isso também quer dizer muita coisa, né? Pode ser tanto feminicídio como pode ter sido uma morte natural. Mas aí existem algumas questões que precisam ser levantadas, né? O que leva uma pessoa a ter paradas cardiorrespiratórias súbitas? Pode ser problemas cardíacos não diagnosticados, aneurisma ou AVC. Eu levantei algumas coisas aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Epilepsia, convulsões fatal, embolia pulmonar, complicações metabólicas, causas relacionadas a medicamentos ou substâncias, overdose acidental ou intencional. Nós sabemos que existem alguns presídios por aí, Carpa, que quando você quer eliminar uma pessoa, né, ou fora do presídio, existe aí uma overdose intencional, né, para que possa despistar a polícia e falar que a pessoa teve uma overdose, então as pessoas colocam ali drogas na veia de uma pessoa, mas também isso não quer dizer que não seja uma característica de assassinato, ok? Então, gente, existem diversos fatores que pode ter levado essa moça ao óbito, tanto feminicídio como essas questões de overdose acidental, intencional, envenenamento também, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, os laudos, a justiça, ela vai examinar nos laudos médicos, vai examinar, como também pode ter morrido de estrangulamento ou asfixia, sufocamento acidental, lesões internas, causas psicológicas ou induzidas. Nós sabemos que essa moça, ela vivia em um ambiente não muito bom, né? Com o seu marido ou até mesmo com a sua família aí
da Flor de Lis, e tudo isso também pode causar aí uma arritmia e levar essa moça à morte, problemas psicológicos, aceleramento nos batimentos cardíacos. Então, temos que saber o contexto da qual ela vivia, tanto com o seu parceiro, como com a sua família também. Então, tudo isso influencia nessa morte que essa moça teve. Causas psicológicas ou induzidas, temos aqui também síndrome do coração partido, fatores relacionados a estresse, causas relacionadas à ameaça ou pressões externas. Então, estresse pós-traumático. Então, tudo isso, nós estamos falando aqui, né, são possíveis teorias, que não pode ser descartada, mas, de fato, quem vai avaliar isso é a justiça e os laudos técnicos. Evandro? Se ela foi assassinada, essa é sempre uma hipótese que não pode ser descartada, né? Principalmente quando envolve um nome conhecido como da Flor de Lis. Mas eu acredito que já está sendo investigado qual a última pessoa que teve contato com ela, se tinha alguém acompanhando ali por perto, se ela estava de fato sozinha, com quem saiu, se saiu sozinha, o que estaria fazendo, para onde ela estava indo. Então, há sim, claro, sempre a possibilidade de, no caso desse, ela ter sido assassinada. Claro que existe, é tanto que a polícia não descarta essa possibilidade. Agora, como foi colocado aí como algo que parece ser natural, uma morte natural, causada por uma parada cardíaca, não é? E como o nosso querido irmão já citou, descreveu aí algumas das causas, esses sintomas aí que levam até a causa, né, da morte, o que desencadeou tudo isso, né? O que aconteceu? O que foi que desencadeou um destes sintomas, ou todos eles, e terminou pela morte da garota? É uma menina jovem, inclusive, jovem, 25 anos, se eu não me engano. Então, não se espera que uma jovem de 25 anos tenha um ataque cardíaco. Eu falo como um leigo na área, mas eu acredito que não se espera que isso aconteça com uma menina tão nova. Claro, pode acontecer com qualquer pessoa, sim, casos raros, mas não é esperado isso. Aí nós temos também a investigação a respeito de ameaças do ex-companheiro, no caso, que teria ameaçado ela por conversas de WhatsApp. Se ele ameaçou ela, isso partiu dele apenas. Por que ele ameaçou ela? O que aconteceu? Ela falou, fez algo que deixou ele revoltado, claro, não justifica as ameaças. Ele fez a mando de alguém. Então, não é que a gente seja paranoico, mas é um caso que se permite viajar um pouco, inclusive. Claro, sempre mantendo o foco nas provas, no que está sendo mostrado, mas às vezes, durante investigações, as evidências elas estão muito na cara, e quando isso acontece, leva um tempo para a gente perceber. Tem casos que você olha e diz, rapaz, como é que eu não percebi isso antes, né? Essa ponta solta aqui explicou tudo o que aconteceu. Então, é assim que funciona o trabalho, né? Inclusive da perícia, vai procurando essas pontas soltas, investigando, vamos testando qualquer uma dessas hipóteses, dessas possibilidades, o que teria causado. E, claro, daqui a pouco a gente vai ter, eu acredito, a confirmação exata do que teria acontecido. Foi realmente uma parada cardíaca? Foi, mas o que causou ela? A parada cardíaca causou a morte, mas o que desencadeou tudo isso? Ela estava tomando alguma coisa que não devia, que alterou e acabou matando ela? Foi alguma pancada? Então, tudo isso vai ser analisado. Agora, há também a possibilidade de ter sido assassinada como um aviso, sabe? Do tipo, quando você faz algo para alguém tentando passar o recado para outro. O André acredito que vai falar a respeito disso, vai explicar melhor e dar detalhes. Pode ser que sim, uma queima de arquivo, uma informação que ela tenha, que só ela sabe, de alguma coisa que só ela viu e que ninguém mais sabe também. Até porque no dia que ela foi prestar o depoimento,
muitas coisas assim estranhas aconteceram durante esses depoimentos, inclusive ela estava aí com alguns remédios que deixaram ela viajando, né, no espaço sideral, fazendo com que o depoimento dela, olha, isso aí não vamos levar em consideração, nossa menina está muito alta, manda ela embora. Então, todos esses detalhes, pode ser que agora, esse caso Flor de Lis, ele acabe recebendo uma nova página. Ninguém sabe, né, André? Verdade, verdade, muito bem pontuado. E diga-se de passagem, esse caso já passa das 30 mil páginas, viu? Se não me engano, são 32 mil páginas. É muita coisa que tem neste caso. Olha só que situação, hein? Quando se fala sobre Flor de Lis, acredito que eu tenha um pouco de propriedade para falar sobre o assunto, porque, modéstia à parte, o canal André Carpano tem o maior acervo na internet sobre o caso Flor de Lis, com mais de 620 vídeos concernente ao caso. Uma coisa que me soa muito estranho, e o Edson já pegou isso agora e já vamos puxar esse leque, é a questão do que supostamente teria levado essa moça a óbito. E o que me surpreende é o seguinte: caso Flor de Lis, ele é recheado de mortes que a gente não consegue explicar. Vamos enumerar aqui alguns fatos que estão dentro de mortes, ameaças e tentativas. Eu me recordo quando um dos meus amigos da época do Sexteto, pastor Ricardo, ele foi cobrir as primeiras oitivas do caso. Um dos filhos de Flor de Lis, aquele que apareceu aí vendendo melzinho do amor, quem se lembra dele? Ficou famoso, esse vídeo aí do melzinho do amor. Ele olhou para o pastor Ricardo e fez isso. Olhava para o pastor, para o doutor Ângelo Máximo, a advogado assistente de acusação, e fazia assim, ó. Então, segundo eles, não são palavras minhas, mas essa daqui tem vídeo que o pastor Ricardo gravou. A gente via que eles tinham esse modus operandi já naquela época. E, coincidência ou não, algumas coisas paralelas aconteceram. Olha só. Flor de Lis, quando Anderson do Carmo faleceu, salvo engano, foi numa quinta-feira. O celular que estava com ela, do Anderson do Carmo, que a princípio foi entregue a ela pelo seu filho Misael, ela pegou o celular, foi até a casa da sua ex-patroa, que era a dona da MK Music, a senhora Ivelise de Oliveira, e segundo o que foi rastreado, o celular foi conectado ao Wi-Fi da residência do senador Harold de Oliveira. E de lá, segundo o que está nos autos do processo, o celular foi depois para isso, no dia que estava tendo um velório de Anderson do Carmo. Ele foi parar em um apartamento funcional em Brasília, que não foi revelado o nome de quem que era. Em seguida, até uma delegacia nas mãos de um delegado, e a partir de então ninguém tem informações. A princípio, a informação do celular foi de que uma das filhas havia jogado no mar. Eu, quando vi isso logo de cara, eu falei que era apenas uma cortina de fumaça, uma false flag. Só para as pessoas se perderem no assunto. E engraçado ou não, as pessoas relacionadas a esse caso saíram. A senhora Ivelise ficou com medo de falar de Flor de Lis e não fala nada sobre Flor de Lis. O senador Harold de Oliveira, pouco depois ele faleceu. Disseram que ele foi vítima do C-19. Não sei até onde procede, mas foram as primeiras conversas que vieram. Apesar disso, a gente vê que existem outros pontos. Eu estou citando aqui de uma forma assim bem paulatinamente bem paulatina na minha descrição,
que é para todo mundo se relembrar e pegar os detalhes. Um outro ponto que me chama muita atenção foi, por exemplo, o fato da delegada Bárbara Lomba, quando estava no ápice do caso, estava para pegar a Flor de Lis, removeram ela do caso e ela foi transferida da cidade onde estava para uma outra cidade. E chuta qual cidade? A delegacia que ela foi é justamente a cidade onde Flor de Lis nasceu. Esqueci o nome agora do local. Será alguma tentativa de intimidação? Não sei, muito estranho. Entrou o doutor Alan Duarte, que a princípio eu fiquei muito brabo com ele. Ele entrou no caso e tirou 1 mês de férias. E demorou para ele trazer notícia. Eu fiquei muito brabo. Só que depois eu entendi, porque ele é um excelente profissional e trouxe muita coisa para o caso. Apesar de tudo, quando ele estava quase concluindo, tentaram remover ele também do caso. Estranho. Há quem diga que até a juíza Nearis também foi intimidada. Não tenho como provar isso, mas algumas pessoas dizem isso. Eu vejo que, de uma forma sem explicação, nesse ínterim, a irmã de Anderson do Carmo, que foi quem contratou o doutor Ângelo Máximo para entrar no caso, acabou falecendo. Uma morte um tanto suspeita. Algumas pessoas especulam alguns problemas de saúde, outros especulam que foram outras coisas. Eu não vou entrar aqui no mérito em respeito à memória dela. Passado-se algum tempo, como não tinha ninguém para dar procedência no processo, porque a irmã faleceu, entrou a mãe de Anderson do Carmo. Passado pouco tempo, a mãe também faleceu. De uma forma que ninguém soube explicar. Não existem informações de como a mãe de Anderson do Carmo faleceu. Estranho tudo isso. Passando mais tempo, já que a mãe faleceu, não tinha mais ninguém. E se não tem ninguém, acaba o caso. Porque o advogado não pode continuar. Não há mais acusações. Olha só que estranho. Entrou o pai dela, pai de Anderson do Carmo. Entrou no caso. E ele não morreu também? Estranho tudo isso. Quando tiveram, mais ou menos em paralelo com as oitivas, se não me engano foi em meados de 2022, 2021 para 2021, Alexandre Leite, deputado, não sei se ele está, na época era do DEM, aqui em São Paulo, ele foi o relator do caso, que acabou, por sua vez, caçando os poderes políticos de Flor de Lis. O STF já havia dito que não ia pegar essa causa porque não competia a eles, e a ministra Carmen Lúcia devolveu o caso à primeira instância, porque ela havia perdido o seu foro privilegiado. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque existe a diferença entre foro privilegiado e imunidade parlamentar. Foro privilegiado é quando você não pode ser investigado. Imunidade parlamentar é quando você não pode ser preso, a não ser que seja flagrante. E algumas pessoas não entendem essa diferença. E ela começou a ser investigada, não pôde manter o sigilo dela, e ainda perdeu os poderes políticos. Na semana seguinte, ele sofreu um atentado. Quase perdeu a vida. Estranho. Flor de Lis ainda, um pouco antes de perder os seus poderes políticos, ela recebeu uma intimação, mas ela foi procurada na casa dela, como que é o nome? Apartamento funcional, em todo canto. Nunca ninguém pegava ela, no gabinete, em canto nenhum.
Então, o auditor na época, que era o deputado Paulo Benson, foi e entregou nas mãos dela, conseguiu pegar ela, e já aproveitou e colheu o depoimento dela ali na hora. O que aconteceu com ele? Semana seguinte, o avião caiu. A sorte que caiu de um jeito que não danificou a aeronave e ninguém saiu ferido. Mas eu repito aqui, é tudo muito estranho. Todas as pessoas que direta ou indiretamente se envolvem no caso Flor de Lis, acontece alguma coisa. Essa garota, que infelizmente nós vimos aí que perdeu a vida, e eu lamento muito a Gabriela, foi ela, segundo os autos do processo, quem deu ali a informação para Flor de Lis que Anderson do Carmo tinha perdido a vida. Agora, um ponto que eu acho muito estranho. Ela... Obrigado, Karine. Obrigado. Um ponto que eu acho estranho tudo isso. Ela, em meio a tudo isso, e ter essa morte tão impactante assim, e na tenridade, deixa muito ela tem muito a nos dizer com essa morte. Supostamente, eu acredito que ela possa ter sido até envenenada. Porque esse tipo de morte tem um nome técnico que eu esqueci. Não é infarto agudo, tem um outro nome técnico, que foi o diagnóstico da morte dela. Ele pode ser também por choque elétrico ou envenenamento. O IML descartou que ela tenha tido uma luta corporal, que ela tenha tido qualquer coisa assim do tipo, porque não havia nenhuma marca, nenhum indício de pancada nela, nenhum ferimento, nem nada. E nós estamos falando de um caso tão emblemático, que, coincidência ou não, por diversas vezes Anderson do Carmo foi envenenado e foi parar no hospital. Anderson do Carmo, além de ele parar no hospital por diversas vezes, por envenenamento, nós temos ainda um outro ponto. Eu trouxe nessa semana uma notícia que eu não sei se é coincidência. Dr. Ângelo Máximo, há um ano atrás, aliás, em março vai completar um ano, ele prestou um boletim de ocorrência contra o ex-genro da Flor de Lis. Esse ex-genro já fez live comigo e com um bocado de gente. E ele trouxe muita informação do caso. Inclusive, ele odiava do fundo da alma dele a Flor de Lis, porque ela tomou o filho dele. Ele teve uma relação muito próxima com a mulher dele, muito rápida, quer dizer, com a mulher dele. Ela engravidou dele e ela era filha da Flor de Lis, já adotiva. E do nada a Flor de Lis conseguiu um documento que tomou a criança das mãos dela. Do nada conseguiu esse documento. Da noite pro dia. Ninguém consegue explicar. Então o rapaz, ele ficou muito revoltado com tudo isso. E ele era inimigo dela. Só que do nada, ele está defendendo Flor de Lis e que queria tirar a vida do próprio Ângelo Máximo. Então a gente começa a ver que uma pessoa que estava contra a Flor de Lis se virou. O que ela fez para esse homem ter tamanho ódio do cara que colocou ela na cadeia? Pela lógica, era para ele agradecer. Porque se ele odiava a Flor de Lis, ela foi presa, foi feita justiça. Era para o cara ficar feliz. E do nada, o cara se revoltou. E essa semana foi no apartamento dele e ainda ameaçou um policial. Encontrou um policial lá perto. Ah, foi você que estava no dia, né? Então a gente está vendo que estamos falando de uma pessoa extremamente perigosa. É por isso que eu estou pegando aqui passo a passo e trazendo à memória de vocês as coisas já que passaram. Tem muita coisa nesse caso. E isso aqui não é nem 10% do caso. Agora vem cá.